Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Assembleia Debate de hoje está começando com um tema que muita gente de casa vai se identificar. Dar uma volta no shopping e sair com uma sacola de compras, mesmo que você não esteja precisando de nada. Seu cartão de crédito está estourado e você compra aquela blusinha que tanto queria. Cuidado, isso pode ser um sinal de doença e tem nome: oniomania. Compulsão por compras. E para conversar sobre este assunto, nós convidamos a doutora Olga Tessari, que é psicóloga, supervisora, consultora e analista comportamental. O advogado Anderson Cruz e o psicólogo especializado em pacientes com várias dependências, o doutor Nelson Luiz Raspes. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso debate de hoje. Eu já comecei abrindo o programa com esse nome difícil, oniomania. O que é isso, doutora? É compulsão por compras, aquela pessoa que compra de forma exagerada, sem controle algum, sem pensar se pode pagar, se não pode pagar, que, digamos, se deixa levar pela compulsão em si. Eu preciso comprar isso, mesmo que ela não tenha necessidade. Mas, gente, pera, vou tentar defender aí as pessoas que estão em casa. É tanta oferta que a gente tem. Sim. Você liga a televisão, você folheia uma revista ali, inocentemente, no consultório dentário, antes de ir para a consulta. É, assim, é uma bomba uma explosão de propagandas. Sim. E que, vou falar, os publicitários mandam muito bem. Fazem a gente sentir necessidade, né, de querer. Aí eu sou compulsiva por causa disso? Eu sou doente? Não, a compulsão, ela acontece quando você extrapola o seu limite. Então, por exemplo, quando você extrapola o cartão de crédito, extrapola suas contas, quando você precisa pedir emprestado para outras pessoas, quando você se coloca em dívidas. Então, você sentir vontade de comprar e você ter dinheiro para isso, ok, você pode comprar o que você quiser. Não ofende. Não, de forma alguma. Agora, o problema é quando você gasta além da conta. Quando você não consegue conter o impulso, porque o impulso de querer comprar, como você bem disse, né? Os publicitários, eles vendem tão bem o produto que você sente a necessidade de comprá-lo. Então, até aí é normal e natural você sentir um impulso, mas a maioria das pessoas para e diz: não, eu não tenho condições de comprar esse mês, eu estou com o meu orçamento comprometido, no próximo mês eu vou comprar, vou dividir, enfim, a pessoa se programa e compra e aquilo não gera problema. A questão é, a pessoa compulsiva, ela vai e compra. Ela não quer saber se ela pode, se ela não pode, se ela tem condições, se ela não tem condições. Então, é aquela pessoa que gasta em exagero e muitas vezes ela vai atrás da família, dos amigos, pedir dinheiro emprestado até para fazer a compra, não necessariamente para pagar o que ela está devendo. Então, ela vai muitas vezes para fazer mais uma compra, né? E eu posso te relatar assim, muitos casos aqui que eu tenho no consultório de pessoas que fazem isso, né? E que trazem a pessoa para o consultório porque não aguentam mais. Então, isso interfere nos relacionamentos afetivos, isso interfere no trabalho, isso interfere nas relações de amizade e nas relações de parentesco. Então, muitas vezes a pessoa acaba se isolando, sendo isolada completamente pelas outras pessoas com quem ela convive, justamente por quê? Porque ninguém aguenta mais. Ela vem, ela chora, ela reclama, ela pede dinheiro, muitas vezes ela até rouba, né? Ela furta dinheiro, furta coisa. Chega. Agora, doutor Anderson, aqui a gente tem a parte da medicina, do meu lado esquerdo aqui. Da psicologia. Da psicologia. Aqui, desse lado, a gente tem a área da justiça. É justo isso? Tem alguém que defenda esse tipo de consumidor voraz? Eu ainda estou achando que eu sou um consumidor voraz, hein? Não, tem algo que me defenda? Infelizmente, não existe nenhum mecanismo que defenda o consumidor por esse aspecto. O que acontece? Cada vez mais existe esse bombardeio de propaganda, esse estímulo ao consumo. As instituições bancárias facilitam muito, né? Muitas vezes a pessoa ela recebe um aumento do limite do cartão de crédito sem ela saber. Mais fácil que isso acontece, Muito né? Você fácil. recebe mais do que um cartão de crédito sem precisar. Sem precisar. Aí tem alguns detalhes. O cartão ele só tem validade a partir do momento em que o consumidor liga para a administradora, desbloqueia. Então, eu conheço pessoas que têm uma grande coleção de cartões de crédito, mas nunca utilizou. Então, ela diz assim: nunca eu vou acionar a bomba contra mim mesma. E ela procura se prevenir. Então, essa é das minhas, porque eu nem cartão de crédito tenho, eu nem coleciono, nem cartão de crédito tenho e nem limite no banco. Porque eu sou perigosa. Não sou compulsiva, mas sou mulher.
Aí você já entrou no outro ponto. Aí, Os publicitários exploram muito bem isso. Era né? isso que eu ia entrar aqui. A gente só está fazendo, por enquanto, uma passada geral, que daqui a pouco a gente vai vir mais a fundo. Mulher gasta mais, doutor? Compra mais? Falar a verdade? Pra falar a verdade. Pode me ofender, não tem problema. Sim. Au. Mulher é o público que mais tem a compulsão por gastos. Infelizmente. O homem tem, mas a mulher tem mais. Ainda bem que eu tô com a doutora Olga aqui, porque não me deixa em minoria, né? Mas, Porque eu senão- tô- Já pensou? mas infelizmente, mas o problema também é o seguinte, né, Silvia, que nem a colega estava falando. Normalmente as pessoas não entendem num primeiro momento como uma doença. Fala que é sem vergonhice, fala que é falta de personalidade, de falta de caráter. Sim. Até porque, por que que precisa? Está gastando por quê? Aquele negócio todo. É que a população vê aquilo como normal. E hoje, e eu como trabalho com múltiplas dependências, que eu falo até que existem, mundo moderno tem novas dependências, né? Porque hoje é internet, é celular, é tecnologia. E eu vou falar que é fácil fazer compra. Você não Então, precisa ir mais à loja. Isso, é só ter o cartão de crédito e o fácil. smartphone. Fácil. E as próprias redes sociais bombardeiam a gente com esses estímulos, você paga em 200 vezes, sei lá quantas vezes. Uma Então, prestação de R$10, né? não, você paga até R$10 por mês dá, mas você põe 10 Não é aqui, nada. 10 Mas de 200 coisas, prestação de R$10 Pois não dá, é. né? Pois Então, é. eu também já tive pacientes que, com renda de R$800, quero um carro. Comprou um carro com parcela de R$800 por mês. 800. 600 reais por mês. Quer dizer, não sobrava dinheiro para mais Aí nada, a família começa a ajudar, fala, vamos ajudar, né, para satisfazer a vontade da pessoa. Depois que a família vai sacar que é a doença. Aí já está comprometendo muito mais. Agora, doutora Olga, como que a gente identifica, então? Eu estou, num primeiro momento aqui, até brincando, mas é um assunto seríssimo. Sim, é um muito assunto, sério. é um assunto latente e pertinente, que cada vez tem mais, E né? recorrente. Sim. E recorrente, né? Como que a gente consegue identificar alguém que tem essa compulsão? Quais são os sintomas que quem está em casa assistindo agora fala, não, mas eu só compro um sapato por mês e alguma coisinha que me agrade. Ou eu separo R$300 por mês para comprar coisas que me agradem mesmo sem precisar. O que que identifica? Na verdade, os sintomas aparecem quando a pessoa já está devendo. As pessoas só percebem realmente quando ela já está com um monte de dívidas. Porque até então, você comprou, que legal, nossa, que bonita essa blusa, que bonita esse sapato. Mas você não acha que você está gastando demais? Não, não estou. Está dentro do meu orçamento. Então, Trabalho para isso, né? trabalho para isso. O Se dinheiro não for foi pra- feito para se ser não for pra isso, gasto. pra que eu trabalho? Pois é, então a pessoa Ainda tá utiliza nessas- uma série de desculpas, digamos assim, que acaba convencendo as pessoas à sua volta. Então, as pessoas só realmente percebem quando a pessoa está comprando demais. Então, vou citar um exemplo de uma paciente que eu tive, que ela tinha compulsão por comprar cafeteiras. Então, ela não podia ver uma cafeteira em promoção, que ela ia lá e comprava. A gente dá risada, mas Entra um outro vício de café, né? Pois é, E não mas era assim, ela não barista, gostava nada. de café, ela Não é gostava barista, da né? cafeteira. Cafeteira, Não, é a máquina. cafeteira. E aí, a primeira cafeteira, ok. A segunda cafeteira, ok. Quando chegou na terceira, Aí a já- família já começou a achar estranho. Olha aí vocês que estão com 3 cafeteiras em casa. Mas até aí, o que que a família falou? Deixa, de repente queimou a outra cafeteira, ela vai dar de presente, etc. Só quando ela chegou na quarta cafeteira que a família começou a estranhar. Acendeu o sinal vermelho. Acendeu o sinal vermelho, mas mesmo assim ela encontrou uma série de justificativas para poder ter as 4 cafeteiras em casa. A bendita justificativa, Exato, doutor que Nelson. convence todo mundo. O senhor até queria falar alguma coisa. Tem passo a passo aí para identificar? Fora ter 3 cafeteiras dentro de uma casa, tem algum indício que eu identifique ali, ou no meu marido, ou na minha esposa, ou na minha filha? Você fala, suponhamos que ela tenha a conta controlada. Ou não? Normalmente, chega um ponto que não controla mais. Então, isso é vício. É vício. É vício? É vício. É um transtorno compulsivo, na verdade. Então, chega num ponto que o que acontece? São comportamentos manipulatórios. O que as pessoas fazem? Guarda atrás do guarda-roupa. Ocultam. É mesmo. Em cima do guarda-roupa ou atrás de uma roupa. Só que a gente falou, voltando na questão do perfil, que o público maior é a mulher, mas o homem também tem a sua parcela de... Não tá ileso. Existem Até por- muitos. muitos abusivos até, né? Porque,
por um lado, a mulher ela é compulsiva em compras materiais. O homem, o que acontece? Ele parte para o outro tipo de vício. Álcool, cocaína. Por quê? Porque a pessoa que tem essa oniomania, ela é muito comparada Propensa a com grupos, dependências, né? dependência química. Ela é muito comparada com perfis de dependentes químicos. Era isso que eu queria chegar. Nós mulheres, normalmente nós somos conhecidas por comprar sapatos e bolsas com muita facilidade, né? Já é tipo uma coisa de mulher. Ai, a Silvia, a doutora Olga tem sapato que não precisa. Meu marido sempre fala isso pra mim. Recentemente eu estava na casa de um parente, não vou falar quem é, e ela fez uma mudança. E ela saiu de uma casa maior para uma casa menor e não cabiam os sapatos no closet dela. Eu estou falando de 370 pares de sapatos. Nossa. Só isso. É da minha cunhada. Eu fiquei horrorizada, horrorizada. Fiz a festa, experimentei um a um. Mas aí você fica pensando, até que ponto? Você não tem 370 pares de pé. Para que você precisa de 370 sapatos? Eu acho que ao longo da minha vida até deve ter tido 370 sapatos, mas em épocas diferentes se gastaram, usou, saiu de moda, veio um outro que é muito mais confortável, mas não de uma vez. Você ter à sua disposição uma loja. Falei, acho que ela tem mais sapatos que uma loja. Isso é compulsão. Sim. Mesmo quando eu acho que é só uma coisa de mulher. Eu tenho várias bolsas, que essa bolsa vermelha é para usar com a calça azul, a bege é para usar quando eu vou trabalhar, a carteira de mão é para sair à noite. Porque uma coisa é você comprar por uma necessidade. A outra coisa é, você precisa? Vai fazer uso? Ou você vai comprar só para satisfazer uma vontade sua? Mas aí também tem um outro complicado. detalhe. Mas tem um outro detalhe que, assim, muitas vezes a mulher com baixa autoestima, ela considera que se ela usar a mesma blusa, a mesma calça, o mesmo sapato, etc., ela vai ser bem aceita pelas amigas em volta, ela vai ser respeitada. Tem muito entre a gente. Sim, entre sim. nós mulheres. A sua roupa, exatamente. como você está, o cabeleireiro que você frequenta, Exato. você é incluída. Exato, e aquela mulher incluída. que não tem uma boa autoestima, ela se deixa afetar levar. por isso, e aí ela se mete em dívidas. Muitas vezes nem compulsiva ela é, mas ela faz isso justamente para quê? Para se sentir aceita dentro do grupo. É mais ou menos assim, se eu não tiver a bolsa X, elas não vão me aceitar. Então eu preciso ter a bolsa X para que elas gostem de mim. E aí um monte de gente aparece endividada. E aí eu chego desesperada para você, doutora Anderson, e falo, me ajuda. Você vai me encaminhar primeiro para eles. Não tenha dúvida. Como que você identifica essa pessoa enfim, no seu trabalho? Você fala, olha, eu tô com um problema aqui de dívidas, é o banco que está cobrando juros, é o cartão, Como é que eu faço para entrar com um processo aí, para pagar? Você tem que identificar primeiro o problema, né? São as justificativas. Porque o advogado também consegue perceber a justificativa do potencial cliente. Olha isso. Né? Então ele começa a alegar que comprou um carro para a esposa, depois ele comprou um carro para o filho, e depois ele fala, eu não consigo comprar o terceiro. Mas espera aí, qual é o tamanho da sua casa? É uma casa de 300 metros quadrados, eu agora estou guardando na rua. Opa, peraí, você não vai conseguir guardar esse carro, e para que você está comprando o terceiro? E aí vem um dos maiores problemas. Não conseguem mais financiamento porque a taxa de juros está alta. Depois tem um outro problema. Hoje o Banco Central, Silvia, criou um mecanismo que ele consegue identificar individualmente a capacidade de endividamento do cidadão. Que bom. Mas isso até então não havia. Por quê? Todo mundo era igual. Todo mundo era igual. E não havia também essas trocas de informações entre as instituições financeiras. Então, o que acontece? O Banco Central analisa o perfil de compra do cidadão. Ele pode ter renda, ele pode ter um movimento legal, ele pode ter até um nome limpo. Mas na hora de um financiamento, fala, opa, eu não vou autorizar. Não vou dar. Não vou, porque a sua capacidade de comprometimento financeiro está alta. E aí o cidadão fica, para onde que eu vou? Não tem jeito, o Banco Central não autoriza. E soa isso como uma comunicação entre as instituições. Então, esse é um dos começa fatores. a fechar várias portas. Mas espera aí que eu vou segurar você rapidinho. Esse foi o primeiro fator que você me disse. O segundo, o terceiro, ou se tiver mais, a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Volto já já. Estamos de
volta com a Assembleia Debate e o papo aqui hoje é sobre oniomaníacos. É um nome meio difícil de falar, mas fácil de traduzir. É compulsão por compras. E o doutor Anderson estava explicando aqui no bloco anterior sobre alguns itens, né, que a gente vai identificando. Você, por exemplo, no seu trabalho, com aquele cara ali é um comprador compulsivo e para você ajudar, ele pode te dar problema, né? Exatamente. Um é o crédito aí no mercado, que os próprios bancos incentivam bastante, com cartões, aumento de limite de cheque especial. Bancos sofrem processos diariamente a respeito disso, por comprometer a renda da pessoa. Mas gente, mas tá vendo que eu não posso, tá vendo que eu tô toda comprometida, eles ainda vão lá e falam, Vão lá. toma mais um dinheirinho. Tomam mais um dinheirinho. E existe um problema em É como cima dar disso. cocaína para viciado, né? Olha, você Sem não pode dúvida. pagar, mas toma uma cocaína. Existem hoje algumas instituições fazendo a propaganda do consumo consciente. Ou seja, saiba usar o seu dinheiro para a sua necessidade, para a sua sobrevivência. Se por acaso houver uma necessidade de empréstimo, consulte um contador, um administrador, para que possa comparar, né, o seu salário com aquela perspectiva de endividamento. Por exemplo, hoje, quando a gente olha uma casa, né, uma casa em São Paulo popular, numa região legal, ela não sai por menos de 500 mil reais. Não. Né? Só que aí existe um detalhe, o salário não acompanha essa elevação. Exatamente. Só que a pessoa quer ter a casa, só que ela se esquece de alguns outros problemas. Ela não vai comprometer o salário dela somente com a casa. Aí vai ter alimentação, Continua vivendo, vestuário né? e tudo mais. Continua comendo, dormindo. Só que existe um problema muito maior, porque a pessoa perde a casa no estalar de dedos. A legislação do que trata da alienação fiduciária de imóveis, em 70 dias ela perde a casa. E logo ela já vai estar, né, no leilão, no jornal, informando, olha, casa alienada com pessoa morando dentro porque ela não conseguiu pagar. Por quê? Também ela não tem essa previsão, né, de quanto vale o dinheiro dela de fato para entrar no endividamento. Né? Então, Aonde chega, aonde chega? Está muito comum. Analistas de mercado informam que a crise dos imóveis acontecerá por volta de 2016. Então, aliás, uma crise muito parecida com a dos Estados Unidos. Só que existe um detalhe, Que Silvia. quebrou os Estados Unidos e veio quebrando o resto do mundo, né? As pessoas comprando, os bancos não conseguindo bancar. Exatamente. E, enfim, deu no que deu, a gente já sabe aí. Brasil, então, está nas margens disso, O por causa Brasil dessa existe. compra compulsiva. Inclusive do aquecimento exagerado de imóveis. Então, a gente não pode só abordar o perfil da pessoa, Do doente. do doente, não. Do doente, né? Existe também a tendência de mercado que interessa que as pessoas se endividem. Mas E hoje em aí dia- é complicado, E hoje em dia também está rapaz. pegando muito de carro, né? Então, carro, sem dúvida. Carro, então. Para vocês terem uma ideia, só nos pátios das financeiras existem de carros quase 2 bilhões em patrimônio. Porque uma vez que o carro é feita a busca e apreensão, ele não volta para o banco, ele é obrigado a fazer leilão. Sim, ele vai para alguém, mas para o banco ele não volta. Ele não volta. Isso. Então tá lá 2 bilhões. Paradinha ali em Paradinha carros. em carros. Gente que não conseguiu pagar. Não conseguiu pagar. Deu E passo maior que a perna. e tem gente que acredita assim, eu compro o carro hoje, devolvo para o banco e acaba a dívida. Já escutaram falar Não, disso? seu nomezinho tá lá ainda devendo pro banco. Vai estar devendo. E o que sobrar do leilão é que se paga o carro. Porque se a conta não fechar, continua devendo pro banco. E é por isso que a gente vê um monte de propaganda, carro com juros altos, nos procure. Porque sabe que os juros estão abusivos e a falar. pessoa perde o carro. Carro com juros altos. Muita propaganda, procure os doutores. Não vai procurar a instituição financeira, gente. Porque primeiro passa por eles, vê se eu não tô com nenhum problema de compulsão. Era só uma Exato. querência, porque a gente vamos diferenciar também, né? Às vezes é uma tentativa minha de querer melhorar minha vida e logo ali na frente não sou boa com números, calculei mal, acabei perdendo um carro, acabei perdendo. Não é uma compulsão. É uma querência minha de tentar melhorar, que é bem diferente de compulsão, né? Sim. E eu diria até que eu acho que prazer está completamente envolvido com essas compras compulsivas loucas, né? Comprar uma casa, não sei se me dá tanto prazer, me dá orgulho. Sim. Mas não sei se dá um frenesi, né? Assim, tipo, me dá... Mas é bom lembrar que o mecanismo maldoso da propaganda desenfreada é o Induz, né? mesmo. É. Igualzinho. Porque o sonho do brasileiro é ter sua casa própria. Só que ao mesmo tempo é ter o carro.
Porque hoje, qual que é o sinônimo de status? É ter o carro e ter a casa. Sim, sim. E aí a propaganda cai em cima disso e a pessoa perde totalmente. E a gente é facinho, né? Até porque, Fala. pegando o gancho do que o doutor está falando, é aquela velha história de pessoas que começaram não tendo nada, né? Então, elas veem o sonho. Sim. O sonho o que que é? É uma fantasia. É. Então, ela começa a ganhar um dinheiro aqui, começa a ganhar um dinheiro ali, junta com dinheiro de filho, de filha. Então, juntando Tá todo tudo um mundo pouquinho, dá crescendo, pra tô vendo ver. meu amigo comprando, tô vendo aquele que também era igual a mim. Por que Só eu não vou que tentar, né? não existe aquela... O brasileiro, vamos não sei se o ser humano de uma forma geral, eles não calculam orçamento. Eles Não. vão aquele momento. Só que aí se um perde o emprego, se o outro é mandado embora... É que calcular orçamento entristece muito. Então, a pessoa... ela- Se desanima. Mas é necessário. Mas desanima. Mas é psicológico e saudável também. Pode até desanimar, mas é importante para você evitar problemas no futuro. Então, se você tem uma Muito programação, simples, né? é simples, se você consegue saber quanto você ganha, quanto você gasta, você pode diminuir os gastos, aumentar a sua renda, guardar um tantinho Às vezes e até até fazer investir. um trabalhinho por fora, vender Isso- brigadeiro, sei lá, eu Exatamente. fazer Isso, alguma coisa isso é o por que eu fora. chamo de pensar com o coração e não com a razão. Exato. É brasileiro, é brasileiro coração. Então, a pessoa ela compra e fica naquela idealização. Depois, quando começam a chegar as prestações, e aí que a coisa vai começar a pesar. E os números não são fáceis também de entender. Aqui no Brasil as coisas são muito... os contratos são muito grandes, a nomenclatura, o jeito que é falado no contrato você não entende facilmente, nem parece português. Né? Você precisa de um advogado para ajudar a traduzir o que está escrito no contrato, no contrato. Aí a gente fala, eu vou assinar normalmente a logo, gente não lê, né? e só olha Não. os juros ali no final e depois quebra... Normalmente a gente não lê o contrato. Muita gente nem... Aliás... Doutor, né? mas existe uma situação, né? Porque quando a gente vai comprar algo, o contrato já vem pronto. Ou a Sempre. gente aceita ou não aceita. E você Exatamente. quer comprar. E é por isso que lá na frente gera alguns impasses jurídicos, né? Porque a gente não tem condições de pactuar o que de fato nós queremos, né? Então vou comprar um carro, então vou combinar exatamente. Não. A instituição, ou a loja, ou quem seja, já vai dar Contrato ali pronto, né? pronto. E existe sim uma proteção nesse sentido. Para nós, para os consumidores. Sem dúvida, porque os contratos de adesão eles são questionáveis na Ok. justiça e principalmente das cláusulas abusivas, quando a interpretação prejudicial ao consumidor é nulo, né? Então existem ainda algumas saídas. Mas calma, quem é compulsivo não vai entrar nessa daqui, não. Porque já deve ter gente anotando. Pera aí que eu vou Vou anotar ver. essa frase aqui que eu vou usar lá para negociar com o banco ou com a compra ali do cartão de crédito. Tem idade para começar com compulsão de compras? Não. Não? De compras, é claro que a criança, a partir do momento que ela Ela não- tiver dinheiro na mão, mas sim. assim, a compulsão não tem idade, ela pode acontecer em qualquer momento da sua vida. E com criança, assim, dá pra gente identificar também se ela pode ser algum tipo de compulsivo da vida? Ou não? Porque, na verdade, assim, o que gera compulsão, na verdade, é um nível de tensão muito elevado e a pessoa faz uso, digamos, da compulsão para ter um certo alívio com essa tensão que ela tem. Mas aí todo mundo tem isso, gente. Quem não é Sim. tenso hoje em dia, quem não é ansioso, quem não é Então, mas aquela estressado. criança, por exemplo, que vem de uma família que cobra demais, que nunca elogia, que sempre critica. Então, imagina, você criança, você quer se sentir amada, se sentir querida. Sim. E muitas vezes os seus pais, né? Não, eu preciso educar essa criança para ela ser o máximo. E sempre critica, sempre critica. Sim, então, a nunca criança atinge nunca um consegue. Então, nível isso de vai elogio. gerando uma tensão muito grande nessa criança. Ela vai compensar. Ela depois. vai tentar compensar, né, isso de alguma forma. Então, muitas vezes acumulando coisas, juntando coisas e tentando agradar pai, tentando agradar mãe. Então, muitas vezes até criando presentes, digamos, para levar para o pai e para a mãe e tentando pegar de outros lugares para poder agradá-los. Isso balançou a cabeça, doutor, se tinha como conseguir enxergar ali uma criança com um comportamento já compulsivo, você fala, isso daqui vai dar problema no futuro. A gente percebe muito Puxou a isso, mãe. porque existe uma diferença entre crianças que não têm limite e crianças hiperativas. Exato. Olha aí, tá entrando outro... Né? Foi o que eu falei num programa anterior, recentemente agora, que foi criança e tecnologia. O que é o mundo infantil hoje? Escola de inglês, escola de futebol, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até terceirizam pessoas para ficar com seus filhos. Exatamente. Né? E quando o filho quer alguma coisa, então vamos lá e compra. Que é uma forma de compensar. Então, o que A eu minha digo? ausência, né? Não está presente. não tá Exatamente. E junto. também tem a cobrança, como a doutora falou. Quer dizer, se você tirar um 10, você ganha. 9 não vale. Exato. E aí cria o quê?
ansiedade, futuramente pode gerar síndrome do pânico. Que isso vai voltar, isso tá ali, né? Não é que Tá ali. tirou 9, não sem agradei meu pai e morreu essa história. Não, ficou guardada Não. essa E sem informação, contar, né? e sem contar Ela o volta seguinte, depois. Silvia, uma coisa que eu também sempre digo, as crianças copiam tudo que os pais... Espelho. A criança copia mais o que os pais fazem do que falam. Sim. Exatamente. Essa Até porque educação elas que não nós têm a aprendemos depois linguagem, de até pai e porque mãe. elas não têm essa linguagem. Eles veem né? a linguagem corporal, eles não Exato. veem a linguagem... O comportamento. A linguagem palavra mesmo. Entendeu? E isso em todas as dependências. Não tem. E é muito comum que, como a gente comparou com dependência química, são raros os casos, os filhos de alcoólatras que não desenvolvem um quadro de alcoolismo. Mas porque vem? Porque Primeiro que é convivem? genético, né? E segundo que é comportamento aprendido. Tá, já que você falou em genética, falou em comportamento aprendido, compulsão por Também. compras pode ser genético? Pode ser. Não. Eu vou dizer social. Eu vou dizer pela minha experiência, é mais comportamental por observação Sim. do que Exatamente. necessariamente genético. Tá? Isso O aí. genético é a dependência química. Sim. Então, vício de álcool, de drogas, Tá. e etc. E aí Qualquer outras química. dependências, tá? Então, também existe muita tendência. Então, você está tratando aquela dependência, seja a uniomania, seja a dependência química. Conseguiu controlar aquilo, a pessoa dificilmente ela não consegue ficar sem um vício. Ela tenta substituir para outra coisa. Ela tenta, enfim, ela vai Então, para pode ir para jogo, pode ir para trabalho, pode ir para uma outra coisa. uma outra coisa. De clientes que você tem, doutor, mais homens, mais mulheres aí que estão complicados aí com dívidas? Pode falar a verdade. Eu já falei que é a mulher daquela hora. Naquela hora quem pode gastar, mas está bem equilibrado, É Silvia. mesmo. Bem equilibrado. Porque a pesquisa que eu tenho, uma pesquisa americana de 2 anos atrás, pelo menos isso nos Estados Unidos, que é o país do consumo, é a mulherada que está encabeçando aí essa compulsão por compras, é a mulherada. E mais ainda, compras por televisão. Essas compras que a gente tem canais de televisão, nada contra canais de vendas aí, Certo. mas até na hora que você vai relaxar, que você não quer saber disso, eu não quero shopping, não quero folhear a revista, eu quero assistir ao programa tal, tá lá. Compre agora já esse espremedor de frutas Em que 12 ninguém vezes. tem em 12 vezes e ainda ganha um faqueiro junto. Você... Preciso do faqueiro. Por isso que homem não gosta de ir em shopping com a mulher, né? Não. Mas Não. por que mulher tem isso, doutor? Qual é o nosso problema? Qual é o nosso defeito? É a necessidade, é o prazer. Mas por que da mulher? Homem também tem Mas o necessidade homem, de prazer. foi o que eu comentei com você agora há pouco, desculpa cortá-lo. O homem parte para o outro a dependência, Isso Mas o homem tem o seu objeto de consumo, que é o carro. que é o carro. É, o exato. automóvel. São os Eu ia 3 chegar. carros, são os Que é o 3 celu- carros na garagem. Que é o carro, que é o celular. É o carro pro que cachorro, é- o carro pra esposa, pra filha. Aí é uma questão nem do ponto de vista jurídico, mas eu conheço uma pessoa que ela tem compulsão por ferramenta. Tem, opa, você tem. Olha lá. E entra Como você tem? nessas lojas de ferramentaria, elas ficam totalmente Como? alucinadas. Então ela tem 3, 4 martelos do mesmo modelo, O 4, que é 5, muito- 6 chaves de É fenda. bem típico, característico isso mesmo. Não é? Então, em relação a Então, homens, eu tô também pensando existe. em shopping, eu tô pensando em sapato, roupa. Não, tem sim. Ferramenta, carro, Tem. tecnologia, né? Tecnologia. Equipamentos tecnológicos, é bem coisa de homem, E eu né? disse também, Também. até antes de começar o programa, que conhecemos uma pessoa, né, que ela tem no closet nada mais, nada menos do que 5.000 gravatas. Gente, isso daí já é museu, né? Já não sei o que é isso. Mas agora tem o lado mais engraçado da coisa. A pessoa ainda formada em psicologia, ela fala, Olha em lá, casa de doutores. ferreiro, espeta de pau, eu não posso fazer nada, né? Então é normal do ser humano ter compulsão. Eu Tadinho acredito- da gente. Eu acredito que não. Eu Não. acho que são Não, alguns não, estímulos. não é normal. Não é bem assim. Não. Não é normal. Veja bem. São... Não é normal Não é mesmo. bem. Não é. Em relação mesmo a comunicação, da forma que é colocada, ela estimula. Tá. Mas cada um também tem o seu próprio limite. E, por outro lado, em festas de fim de ano, conversando com um amigo, ele se sentiu excluído. Não é? Porque no ano passado ele não foi no shopping e comprou presente para todo mundo. Ele simplesmente comprou o presente para a mãe dele e acabou. Não é? No ano seguinte não queriam que ele fosse. Ah, não, ele é mão de vaca, ele não pode participar. Eita, aí... E aí? E aí? Enquanto E aí, você oferece, doutores? você é bonzinho. Parou de oferecer. Exatamente. Para você ver como muitas vezes o meio te corrompe, né? Totalmente, né? O meio tá... Assim, não quero também tirar a culpa de ninguém aí, mas o meio ajuda bastante, Sim, né, gente? e muito. Pelo amor de Deus. E nossos impulsos também.
Porque enfim. A falta de controle sobre os impulsos, né, nos prejudica. Sobre os impulsos. Porque os impulsos são naturais, né? Nós sempre queremos. Eu quero satisfazer todos os meus sonhos, os meus Mas desejos. é normal, a gente É nasceu, normal. cresceu, envelheceu, a gente não ficou parado no tempo. Então a gente Não. também quer fazer isso com a vida da gente. Sim. Eu tinha isso, agora eu tenho isso e outro, agora eu posso ter mais, agora eu posso tentar aquilo. Agora eu nado, agora eu quero voar, agora eu quero, enfim, a gente não Sim. fica parado. Não, mas o importante é você respeitar o seu limite. Eu posso até aqui. Né? Então, a partir do momento que eu conseguir ampliar o meu limite, aí eu posso ir mais além. Mas eu não posso me prejudicar. O problema da pessoa compulsiva é que ela acaba se prejudicando por conta da sua compulsão. Então, no exemplo lá da pessoa que tem as 5.000 gravatas, vai saber se ele não se meteu em dívidas para ter todas essas gravatas. Mas aí, se ele não se meteu em dívidas e tem 5.000 gravatas, ele não é compulsivo? Ele não é doente? É doente do mesmo jeito. Ele só não está ainda se Na prejudicando verdade, tanto. assim, nós não podemos considerar como uma doença do ponto de vista médico, mas assim, Tá. é um distúrbio da própria personalidade Do da excesso, pessoa. né? Nossa Senhora. Vamos encarar assim, a pessoa, de repente, ela sente muito prazer em ter as tais das gravatas E dá ela prazer, né? ela ter condições de comprá-las, qual é o problema? Nenhum, assim como a mulher que tem 360 sapatos. Se ela tem condições de bancar todas essas compras, ok. O problema é quando você não tem condições. Quando você sofre, você faz as pessoas à sua volta sofrerem também por conta desse desejo, desse impulso que você não consegue controlar. E aí que me veio a pergunta. Tem jeito ou não tem? Tem solução? Tem tratamento? Mas só daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai saber. Até já. Tá ótimo aqui no intervalo. Nós estamos de volta com o programa Assembleia Debate. E o tema aqui hoje é compulsivo com compras, os oniomaníacos, a oniomania. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar. Se isso daí tem jeito, se tem conserto. Tem, doutores? Tem. Tem jeito? Tem diagnóstico, então tem jeito? Mas a gente tem que enfatizar o seguinte, não é que uma doença que tem cura. Não tem cura, a gente tem que tratar, é preventiva. Ah, mas isso desanima também, doutor. Mas não, aí veja bem. Né? É só eu ficar longe das compras, gente? Eu tenho que não sair mais de casa. Porque é Não ligo importante pra ele. enfatizar, Silvia, o seguinte, uma coisa que a gente chama de comorbidades. Por trás dessa satisfação de prazer, dessa satisfação de necessidade, possa estar escondido uma doença emocional, tipo uma depressão, ou então porque perdeu alguém. Vou até te cortar. Tem depressão por trás disso, então? Porque hoje também tá na moda, tudo é depressão, né? Tudo é ansiedade, tudo é depressão. Aliás, eu né? tenho falado, Mas no fundo é. Ai, ela me complica a vida, assim. até fazendo parênteses, eu brinco, né? Eu tenho brincado que na nossa área não vai ter crise nunca, porque está cada vez mais aumentando. Tem mais gente Então, louca, né? até crianças que criam, você perguntou da idade, as crianças também estão desenvolvendo isso porque querem Cedo, as coisas, né? porque os pais habituam mal e não podem. Então, existe depressão, existe uma ansiedade. E você quer ver uma característica típica, muito semelhante à dependência química, tira aquele objeto de desejo da pessoa. Ela fica, Surta. ela treme, Treme, ela fica sua, inquieta, ela fica com sudorese, ela entra em crise, Se nervosa. tirar o dinheiro de mim, acontece isso. Tirar o dinheiro de mim, acontece isso. Então, Frequentemente, o que eu sudorese. Então, o que acontece? A pessoa ela entra em crise como se a gente fosse de abstinência. É complicadíssimo isso. Então, se não trabalhar isso com, por exemplo, uma boa terapia, e em determinados casos, com medicações Era psiquiátricas, isso que eu ia perguntar. né, a pessoa ela não vai conseguir superar isso tão cedo. O primeiro passo é a pessoa reconhecer, né, que tem esse Exatamente. problema. É o primeiro passo que é o mais difícil. Ela começa a reconhecer a partir do momento que ela tem as perdas, o que ela já está sendo prejudicada de alguma forma. Sim. E nesse caso está mexendo no bolso. Aí ela sente culpa, ela sente remorso, mas isso ainda muitas vezes não é o suficiente para ela conseguir resolver o problema dela, porque ela fica mais deprimida, mais angustiada, e aí que ela vai querer compensar isso de alguma forma. Tem que andar com vocês como chaveirinho aqui, né? Pra Exatamente. não deixar a peteca cair literalmente, né? E Fala, você sabe que tem muita gente que traz o compulsivo para o consultório, né, porque não aguenta mais vê-lo sofrer e muitas vezes ele resiste. Não, mas eu não tenho problema, imagina, é minha mãe que difícil o implica, reconhecimento. né, é meu cunhado que implica, é minha tia, meu marido, ele é muito chato, eu não tenho problema, o problema é ele. Então, é muito difícil a pessoa assumir. Então, às vezes, você precisa fazer o trabalho dentro do consultório para ela tomar consciência do problema que ela está vivendo, para começar a resolver.
Para começar a E tentar... existem Exatamente. casos, desculpa, doutora. Imagina. E existem casos até dos mais agravantes que você às vezes tem que interditar a pessoa. Sim. Interditar a pessoa? É. Eu ia entrar aqui pro lado de cá do doutor E tem Anderson, que interditar a pessoa, porque senão... a pessoa quando consegue pagar a dívida, tá resolvido o problema? Você fala, virou meu cliente esse daí agora. Vai Ótimo, voltar. né? Não, infelizmente não é bem Não é isso. isso. É um processo que envolve o patrimônio da pessoa, a capacidade de pagamento, né? Então, não é uma coisa tão simples. Não tem cura, né? Não tem tratamento, cura, porque né? envolve o lado emocional. O doutor disse a respeito da até possível interdição, né? É o caso dos Quando você fala pródigos, né? interdição, é o quê? O que vocês estão falando dessa palavra? A Interditado. família É uma toma conta da... É uma medida judicial... Tira tudo dela, tira É uma medida acesso a conta, direitos, né? Assinar Sim, coisas. Isso, uma Assim, medida judicial é que a mesmo. pessoa ela não realiza certos atos civis. Compra, venda, contraempréstimo, Isso casamento. tem aqui no né? país? Exato. Ela não é mais Sim. responsável pelos atos dela. É. Juridicamente ela não é mais responsável. Né? Então, como a gente vê em alguns filmes, às vezes, que querem dar um golpe e tal, também tentam interditar a pessoa, alegando alguma insanidade. Sim, deixa pra- ela sem direitos algum aí pra de, alguém. de compra-venda, enfim. Né? Exatamente. Então, pode chegar a esse extremo, É sim. mesmo? Pode chegar. Segundo, a legislação brasileira ela está tentando evoluir a fim de proteger o consumidor das instituições, das lojas, do comércio em geral. Como é que consegue fazer isso através da justiça interditar a pessoa? Tem que ter um laudo médico, um laudo de doutores, para daí falar, olha, ela tem problemas. Ou como é que faz isso? Não é um processo Pensa que quem está em simples. casa deve estar olhando e falando, vou ter que interditar alguém aqui, porque está levando todo mundo à loucura e à falência, né? Literalmente. Mas não é um processo simples. Não é. Depende de laudo psiquiátrico, psicológico, envolve Ministério Público, Eita. porque afinal de contas nós estamos tratando de Social, né, dessa coisa. trancar a liberdade de alguém. Né? Que vai de encontro à Constituição, o direito de ir e vir, o direito de... enfim. Exatamente, é um direito pessoal, é personalíssimo. Né? Então, não é um processo tão simples. Tem que comprovar que dilapidou o patrimônio, deve comprovar que aquela conduta Foi está uma colocando conduta em risco. compulsiva, que foi sem pensar avaliar, numa série sem de pensar. coisas. Você estava falando uma coisa para mim, até lembrar isso, o quanto isso tem a ver com todo mundo, comigo, com você. Você estava falando como é que dita o mercado, né? As regras sim. do mercado. Fala isso de novo. O comprador que compra compulsivamente, o que ele causa no mercado, né? Um tremendo risco. Por quê, coitado? O problema é dele só. Porque em alguns casos ele não pode conseguir pagar e aumenta a taxa de juros, o produto não tem mais tanta abundância no mercado, as empresas seguram a fim de diminuir o calote. Né? Olha isso. Então, determinada pessoa olha o seu limite no cheque especial, né? Taxa de juros 7%, no mês seguinte 10%. Foi algum comprador, vários Um compradores. dos motivos é esse, a taxa de inadimplência. Né? Então, todo mundo recebe o 13º, por exemplo, gasta rodo nos meses de novembro e dezembro. Vou morrer em janeiro, tem que gastar tudo em dezembro, como louco. Só que existe um problema, que a maioria dos impostos e algumas taxas incidem em janeiro, fevereiro e março. Sim. Né? Ao invés de o mercado dizer que a pessoa poderia gastar para as compras de Natal porque eles querem fechar no positivo, né? Não. Eles estimulam o consumo desenfreado, eles ganham, só que em compensação, a pessoa, nesses meses de janeiro, fevereiro e março, vai ter uma pacotada para pagar de uma vez. E já estão chegando. Já está chegando. Já estão chegando. E você pode ver que existem Nossa. empresas que já vendem produtos agora em janeiro, comprometendo 13º em novembro. Facilmente. Facilmente. Principalmente carro, é uma coisa muito comum. Troque o seu modelo, venha correndo para cá porque a isenção do IPI já vai acabar. Coloque um cenário Não compre apocalíptico. hoje, espere até amanhã, que Exatamente. você vai entrar numa enroscada talvez muito Forçar. grande. Exatamente, te empurra. E aí nós precisamos fazer o quê? Em relação a essa pessoa. As pessoas mais frágeis, né? As pessoas que são mais sensíveis. Principalmente a educação financeira é fundamental. Sim. As pessoas... Onde aprende essa educação financeira? Quebrando?
Há alguns casos, e aí tem um problema. No Brasil não existe o mecanismo da falência pessoal. Então, não tem. Nos Estados Unidos você pode abrir falência, né? Você Algumas abrir falência, vezes. você não tem mais cartão de crédito, você não tem mais como comprar, mas você fica quitado com as suas dívidas, né? Exatamente. Mas você nunca mais compra nada. O que para o americano isso é um demérito total, né? Porque para você ser um ótimo americano, você tem que ter esse poder de compra, ter vários cartões de crédito, tarará. E abrir falência é humilhação demais. Humilhação. Aqui a gente não tem isso no país, Não né? tem isso. A pessoa física abrir falência, Não, né? não existe esse mecanismo. E aí existe Deveria, um né? problema. Porque a dívida ela pode se tornar impagável. Então, aquela dívida de R$ 2.000 no cheque especial, passando um período, ela pode virar 50 mil. Facilmente. E as instituições financeiras adotam critérios para saber exatamente onde que ele vai entrar com uma ação judicial para penhorar o bem, né? É aquele que geralmente vai causar maior prejuízo ao banco. O importante é a gente lembrar que as instituições financeiras, elas nunca ficam com prejuízo. Elas nunca vão perder. Nunca. Primeiro que existe a proteção legal. Sim. Segundo, quando há o prejuízo, eles declaram no imposto de renda sobre o lucro real, acabou o problema. Ponto. E terceiro, existe uma autorização dessas taxas exorbitantes de juros dentro do Poder Judiciário. Então, eles podem cobrar o quanto quiser. Além dessa proteção, então, geralmente, o consumidor é o lado mais frágil desta relação. E tem gente que fala assim, não, mas o consumidor tem todos os direitos. Comparem a coisa. Existem aqui conglomerados de empresas, né, que tem a relação do capital. Exato. E tá a gente aqui com um cartãozinho de crédito pequenininho, né? Quer dizer, eles vão tomar tudo mesmo e dessa forma... Vocês não querem saber Não se você vai quero saber. chorar, se você depois vai conseguir comprar de novo, se você vai separar. Mesmo porque nós somos um CPF. Exatamente. Nós não somos pessoas, nós somos um CPF. Nós somos um CPF. Então eles não sabem quanto ganha, como vive, qual é o sentimento. O importante é que tem que ser pago, afinal de contas a pessoa contraiu a dívida. Você pagou, tem o CPF, não pagou, você está fora. Só que 80% das vezes essas dívidas são estimuladas por eles mesmos, porque eles sabem que serão vencedores disso. Eu vou cair pro lado de cá. Vocês falaram que tem tratamento, tem diagnóstico, tem tratamento, não tem cura. Uma coisa que tem que ser acompanhada pro resto da vida e até para que não vire outras, né? Não virem outros problemas, outras doenças. Quem está em casa, se eu pudesse ser mais prática, como que eu posso começar a evitar isso? Vamos tentar então ir lá do começo? Vamos prevenir, para depois não ficar chorando aqui as mágoas, né? Como é que eu consigo prevenir isso? Quebra cartão de crédito, tira limite do cheque especial como eu fiz, desliga a televisão na hora do comercial, vai fazer um bolo, o que faz? Começa por aí, né? Então você, digamos, limita a pessoa para que ela não gaste mais do que ela tem. Então corta cartão, corta cheque, corta tudo, dê uma mesada para ela, se for o caso, olha, você vai se virar com esse dinheiro isso. e ponto. Trabalhe com isso. Acabou. Você pode ter esse tipo de atitude. Agora, a pessoa que realmente é compulsiva, ela precisa do tratamento. Precisa se prevenir e do tratamento. Exatamente. O tratamento psicológico, ele é fundamental. Tá? Muitas vezes, como o próprio colega disse, precisa do tratamento psiquiátrico também, né, com medicação. A pessoa precisa fazer esse tratamento do começo ao fim, porque a grande maioria dos compulsivos, muitas vezes, como eu disse, vem obrigada para o tratamento. Então, quando ela começa a perceber que está melhorando um pouquinho, a família está um pouquinho mais feliz, ela foge. Então, tem que ser um tratamento do começo ao fim e ela precisa direcionar os seus prazeres para coisas que não a prejudiquem. Né? Então, buscar outros prazeres na vida, tocar outras música, coisas legais. Fazer uma dança, exato. Coisas que não precisa gastar novos tanto, hábitos, né? abusar muito. Criar mesmo, novos doutor? hábitos, exatamente. É isso mesmo. Prevenir realmente ainda é melhor do que remediar. Essa frase tem que ser batida, né? Mas tem dois pontos extremamente importantes que eu acho que para complementar o que a colega está falando. A família também tem que se tratar. Sim, sim. Porque a família só vê o outro como doente. Esse é o grande X da questão. Porque a gente chama isso de codependência. Então a família também precisa ter o respaldo de um profissional em paralelo para poder saber lidar com o doente da mesma forma que existe grupo de anônimos para dependentes químicos. Senão vai ficar estimulando dentro de casa mesmo, né? O que é também altamente aconselhável é frequentar grupos de anônimos. Hoje em dia somos, somos devedores anônimos. Tem. Olha só, devedores anônimos, compulsivos anônimos, sensacional. Fora outros tipos de grupos, anônimos, neuróticos né? anônimos, dependentes de amor e sexo,
Tudo. Neuróticos anônimos, tudo. Por aí Mas vai. no nosso caso aqui, em questão, os devedores anônimos. Vou continuar aqui no senhor, doutor. O papo tá ótimo, mas eu vou ter que encerrar o programa. A gente tem 3 minutinhos aí para acabar. Se eu precisar de uma consulta aí, ou tirar algumas dúvidas, vai. Como é que eu faço para encontrar o senhor? Bom, então, mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui. O papo foi muito bom, gostaria de ficar mais tempo. Vou deixar meu telefone de contato, né, que é o 998236736, São Paulo. Tem o meu e-mail, que é o nelsonpsico@hotmail.com. E tem um site que eu escrevo mensalmente artigos voltados somente à dependência química, que é um site de condomínios residenciais, que é o www.direcionalcondomínios.com.br. Ok. Mensalmente tem algum artigo meu lá abordando algum assunto sobre dependência química. Isso é ótimo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada mesmo. Doutora Olga, tem livros aí, né? Tem, os livros, inclusive, estão com a produção aí. Tá, a gente mostra, a gente insere depois. São livros que eu- falam também de compulsões? Sim, eu tenho um livro que se chama Dirija a Sua Vida Sem Medo, que fala justamente sobre o comportamento das pessoas ansiosas, os medos que elas têm, é difícil. e aponta caminhos para resolver, né? E tem um outro livro que é o Amor versus Dor, que é um livro que fala sobre problemas de relacionamento. Então isso é muito ótimo legal, tema, né? ótimo Do começo ao fim, né? Para você manter uma relação para o resto da vida. E eu tenho o meu site, né? Que lá eu tenho mais de 700 páginas com textos sobre todos os assuntos, inclusive compulsão, ansiedade, depressão, enfim. Tem muitos vídeos, tem alguns testes simples. A pessoa entra lá, navega, com certeza ela vai conhecer melhor o problema os problemas que ela tem e encontrar caminhos para resolvê-los. Sensacional, ótimo. E o senhor, doutor? Se eu precisar, tiver com dívida, vou lá e me consulto com você, é isso? Isso, interessante, é ótimo. Então eu vou deixar o meu telefone, né? Aham. O 41170505, São Paulo. aqui em São Paulo. Qualquer coisa pode entrar em contato. E lembrando também o fundamental. Na dúvida, não compre. Segunda dúvida, pode me ligar que a gente explica melhor os efeitos das dívidas. Eu não vou nem falar mais nada. É desse jeito que eu termino, então, aqui o nosso Assembleia Debate de hoje. Na dúvida, não compre, hein? A gente tem um encontro marcado no nosso próximo programa. Até lá. Tchau.